os irmãos que abrem suas Bíblias em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Oremos, Mela. Ó Deus Jesus, por fazer as coisas, Jesus, e obrigado por nós ficar aqui na igreja, Jesus, com o Senhor, para ficar com Deus aqui, Jesus. Obrigado também, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, amor, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças te damos, Senhor. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pela nossa escola dominical. Obrigado pelos nossos professores, Senhor. Que o Senhor possa estar com eles sempre, nos abençoando, trazendo a palavra, Senhor. Que possamos estar usando essas palavras, Senhor, nos nossos corações, nas nossas casas, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso culto. E também o verão chegou, Senhor. Que possamos também estar nos divertindo entre família e com responsabilidade, Senhor. Que o Senhor possa guardar o nosso domingo. E o nosso culto à noite também, Senhor. Que possa ser bênção. Amém. Vamos orar dessas palmas. Pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo Santo Espírito, aqui estamos para te adorar. Teu nome exaltar, vivemos clamar, tua graça buscar. Pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo Santo Espírito, aqui estamos para te adorar.
para te adorar e bendizer seu santo nome. Aleluia. Vou continuar dando os palavras. Há poder no nome do Senhor. Você aceita isso na sua vida. Declara isso bem forte. Vou desesperar no Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Vou desesperar no Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Reinas pra Tu és o grande eu sou. Tu és a razão por que nós estamos aqui hoje, Senhor. Pela tua misericórdia se renova a cada manhã.
És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fogo dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor, com teu fogo dentro em nós, derramamos louvor, somente a ti. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fogo
com teu fogo dentro em nós, derramamos louvor, derramamos seu coração dentro em nós, derramamos louvor a ti com teu fogo dentro em nós, derramamos louvor com teu fogo dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Nós estamos aqui, Pai. Nós queremos derramar, Pai eterno, a tua presença nesta manhã. Meu Pai, que nós possamos ser carregados por ti, que nós possamos sentir o teu abraço, que nós possamos, Pai Deus, sentir o teu perfume, e que nesta manhã, Pai Deus, eu venha fazer diferença em nossas vidas que estamos aqui nesta manhã, que nós possamos sair transformados pela tua palavra, que nós possamos sair restaurados com a tua palavra. Meu Pai, que o seu poder venha se estabelecer e continue estabelecendo nesta casa. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus esta manhã. Amém. Nesse mesmo espírito de adoração, né, a palavra esse momento é um momento que nós vamos adorar o nosso Deus com nossos dízimos e oferta, né, os nossos visitantes não se sentem constrangidos. Isso é para os membros dessa igreja. A palavra do Senhor lá em Atos 20, o 35 diz assim: em tudo que fiz, mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando-nos as palavras do próprio Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que receber. Não é verdade? Esse é um momento que é um momento de gratidão, né? Não é um momento forçado. Você não tem por obrigação de estar ali falando, não, eu tenho que dar o dízimo. Não, esse é um momento que a gente, com gratidão no coração, por tudo que o Senhor tem feito, e a sua palavra, né, diz: trazeis os dízimos na casa do tesouro, né, para que tenha mantimento. É através desse dinheiro que nós podemos, a palavra diz aqui, ajudar os fracos, aqueles necessitados, né, os missionários. É esse dinheiro que nós fazemos isso. E glória a Deus que nós temos, o Senhor nos deu. É melhor dar, né, do que receber. E nós podemos, através daquilo, o Senhor é tão bom que primeiro Ele nos deu, e esse dinheiro nós podemos, através dele, glorificar o seu nome, né? Entregar de volta ao Senhor com gratidão no coração. Por isso que a palavra do Senhor diz que a gente deve entregar com alegria no coração, não é com tristeza. Se você está entregando, irmãos, esse é um momento, é muito sério, que às vezes a gente fica entregando por obrigação, com tristeza, mas é o momento que nós temos. O Senhor disse: se for com tristeza, é melhor que você não entregue. Ou então, se você, qual é o intuito da sua adoração? Né, que o nome do Senhor seja glorificado, ou simplesmente porque está passando a salva aqui, pegando, você fala: não, vou dar aqui só para alguém ver. Não, você está dando para o Senhor. Você está sendo grato, né, em gratidão, em louvor, né? Esse momento é um momento de gratidão e um momento de louvor ao Senhor, porque somente Ele é digno de toda adoração. Amém? Vamos estar orando neste momento. A gente vai estar passando aqui e você pode depositar sua oferta, né, o seu dízimo na salva. E vamos estar orando nesse momento. Abaixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos o teu nome, ó Pai, na beleza da tua santidade. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, para te louvar, Senhor, para te glorificar, Senhor, com os nossos dízimos e oferta, Pai. Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um, Senhor, cada vida, Senhor, que com coração alegre, Senhor, está, Senhor, contribuindo, Senhor, para a tua obra, Senhor. Está, Senhor, devolvendo aquilo que o Senhor já deu. Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, nos cobrindo, Senhor, cada dia com teu sangue. O Senhor esteja nos abençoando, o Senhor esteja nos livrando, Senhor. Que cada dia, Senhor, nós venhamos, Senhor, estar firme, Senhor, firme na tua presença. Pai, nós te glorificamos e desde já, Senhor, também te agradecemos pela mensagem, Senhor. Senhor, por cada parte deste culto, Senhor, que seja um culto, Senhor, a Ti, somente a Ti, Senhor, que é digno de toda adoração e de todo louvor.
em nome de Jesus. Amém, Jesus. Me lavou pelos cravos, livre sou pela dor, me curou, a vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade, Cristo conquistou lá na esta sempre vencedor. Minha vitória está em ti, morte não te prender. És Rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado por teu sangue, me lavou pelos cravos de pela dor, me curou, a vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Gostaria de lembrar que nós vamos hoje tratar sobre a santidade da vida. Esse é um ponto muito importante, tratado já por décadas, de maneira intensa, nos meios sociais, na sociedade, a maioria dos países com a implementação de novas leis. O debate continua e se torna às vezes mais intenso. Aqui então, eu creio que é muito necessário, o Senhor me tocou profundamente no coração de estar tratando, eu creio que a maioria das igrejas deve estar tratando sobre esse assunto no momento, sobre a santidade da vida. E é assim que eu gostaria de ler o texto lá em Jeremias. Os irmãos vão ver como é que o Senhor, Ele trabalha conosco, Ele fala aos nossos corações, e é isso que eu gostaria que você fizesse nesse momento. Vamos deixar a linguagem política para trás, deixa para trás tudo que você escutou na mídia, porque com certeza eles têm uma perspectiva bem secular. Vamos deixar tudo isso e vamos deixar a nossa mente aberta, para que o Senhor fale para a gente nesse momento agora, e Ele ministra aos nossos corações. Eu quero deixar bem claro, que enquanto nós tratamos, talvez isso vai ser doloroso para alguém. Eu entendo que talvez alguém aqui já tenha passado pela experiência de concluir a vida de um bebê, ok? E de interromper a gravidez. Agora, uma coisa que é necessário deixar aqui bem claro, é que Jesus é o mesmo que perdoa o pecado que parece simples, como o pecado que parece grande. Não existe pecado que está além do cuidado, da graça, do perdão do Senhor, e o Senhor faz essa obra em nossos corações. Então, que não seja um momento de acusação, mas um momento de reflexão, de apreciação de um dom que o Senhor nos deu, que é o dom da vida, a santidade da vida. E se é um momento de cura também, entenda que aqui o Senhor vai dizer para você: meu filho, se o homem foi parte da decisão, minha filha, eu te perdoo, eu levanto você, e eu dou um novo começo. Amém? É assim que nós vamos ler Jeremias 1, versículo 5. E a palavra do Senhor aqui diz em Jeremias 1, 5, você pode acompanhar também no seu celular, você pode acompanhar aí nos monitores, você pode acompanhar aí também na sua Bíblia. O importante é a gente ver que é a palavra do Senhor que nos ensina algo, e é algo inclusive muito claro nas Escrituras a respeito da santidade da vida. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Veja o que é que a palavra do Senhor está dizendo para a gente aqui. O Senhor apontou o profeta como
um ministro às nações. O Senhor o havia separado antes de formá-lo no ventre. E isso fala para a gente aqui que o Senhor, Ele justamente não foi só com o profeta. O Senhor, Ele faz algo conosco, even before anything starts to happen in our lives, the Lord has set a purpose for us. It is not only the prophet, não é somente o profeta, que o Senhor disse, eu tenho um propósito para você, eu tenho um plano para você, eu te conheço, eu tenho algo especial para você. Mas o Senhor faz o mesmo comigo e com você, um plano, um projeto, uma visão para as nossas vidas, e cabe a nós apreciar a bênção que é saber que o Senhor nos escolheu assim. Não é uma coisa pequena, o Senhor nos deu o dom de saber quem nós somos e dizer, eu tenho um propósito para a sua vida. Eu quero voltar a repetir, deixar muito claro aqui que o perdão de Deus é pleno e absoluto para todos, independente do erro, independente da falha, independente de quando foi ou onde está sendo, o Senhor o perdoa. É isso que nós falamos hoje aqui. E inclusive Romanos 8, versículo 1, nos diz o seguinte, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação alguma para quem está em Cristo Jesus. O que está do passado ficou lá atrás, e hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus. 1 João 1, versículo 9, nos diz também o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, seja qual for o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor perdoa, ponto final. O Senhor diz, o velho homem ficou para trás, a velha mulher ficou para trás, agora você é uma nova criatura. Então seja qual for o pecado do aborto, o pecado de um assassinato, o pecado de uma mentira, por incrível que pareça, todos podemos receber a bênção do perdão em Cristo Jesus. Glória a Jesus por isso. E é então aqui que eu gostaria de compartilhar isso. Por quê? Por que estamos falando? Porque essa semana a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou essa decisão, como os irmãos já devem saber, que isso foi essa sexta-feira. Basicamente a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que não é um direito constitucional o direito ao aborto. Não está na Constituição. E não é um direito constitucional. E basicamente o que eles estão fazendo agora é revertendo uma decisão conhecida como Roe v. Wade. Eles estão revertendo o que é considerado já há décadas ativismo judicial. Ou seja, os juízes tomam a posição daqueles que deveriam escrever as leis, eles tomam a posição deles, e eles dizem, eu vou colocar aqui o que eu penso ser correto. O significado desse ativismo judicial é que os juízes baseiam a sua decisão em pontos de vista pessoais, e não constitucionais, e não no que existe na lei. Não cabe ao juiz escrever leis. E basicamente, Roe v. Wade foi uma lei escrita por juízes. Não está presente na Constituição. Aqueles contrários à decisão argumentavam que o texto da Constituição não fala explicitamente sobre o aborto, e então deveria ser deixado para os estados regularem. O que aconteceu agora é meramente que a decisão voltou para os estados. E os estados vão decidir como fazer, cada um independentemente. Isso tem a ver demais, meus irmãos, com o fato que os Estados Unidos é uma república federal composta por estados individuais. Ou seja, o princípio do federalismo é o poder dividido entre o governo federal e o governo estadual. E a única coisa que a Suprema Corte fez agora foi corrigir um erro de 50 anos de ativismo judicial. E os estados recuperam o direito merecido de decisão por aqueles que foram eleitos pelo povo daquele estado. O mesmo caso de ativismo judicial se apresenta também na decisão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. É um caso de ativismo judicial, não está presente na Constituição. E com a graça de Deus, essa tragédia, essa aberração vai ser revertida também. Eu quero que os irmãos entendam que
eu entendo muito bem a seriedade dessas questões, desses debates, mas é importante a gente falar. Já há outras situações onde nós falamos aqui mesmo sobre a questão da política liberal, sobre o homossexualismo, sobre o aborto, e nós perdemos membros da igreja. Contudo, convém lembrar que nós somos um povo que serve não a governo, não a políticos, não a partidos. Nós servimos a Deus. E a nossa regra de conduta, de prática, se encontra somente nas Escrituras. Cabe a mim, cabe à igreja, independente das consequências, pregar a verdade, mesmo que custe a perda de um membro que ainda não entendeu a realidade, que nós precisamos falar das Escrituras, do poder de Deus, da autoridade que se encontra na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Outra coisa que é importante a gente deixar bem claro é que a decisão da corte não tem nada a ver com aborto espontâneo, e sim com o abortamento, ou seja, a interrupção voluntária da gravidez. Os grupos liberais andam colocando medo. Inclusive eu tive uma pessoa algumas semanas atrás, quando começou eu não lembro quem foi, sinceramente não lembro, mas que estava dizendo, eu estou meio com medo agora, porque e se uma pessoa está grávida e perde o bebê, assim, naturalmente? Isso não tem nada a ver, é natural que aconteça. Eu mesmo tenho uma irmã que está me esperando lá no céu. Ela morreu com 3 meses de idade. Eu sei que vou vê-la lá na glória, mas só que o que aconteceu não foi resultado de uma decisão, não foi resultado da procura da conveniência, foi o resultado natural da vida. E isso é algo que acontece naturalmente. Então, a lei não está falando nada sobre essas situações, mas sim sobre o abortamento. É justamente a interrupção voluntária e intencional da gravidez. Há outras pessoas da minha própria família e há outras pessoas dentro da igreja que também passou por situações semelhantes. E a dor fica no coração. São situações trágicas, mas não são resultado de uma culpa direta, essa perda de bebezinhos antes do parto. Outra coisa que aconteceu, que os irmãos sabem agora, é que lá no Brasil, nós tivemos o caso do Ministério Público Federal, lá em Santa Catarina, apoiar a realização do aborto de uma criança de 30 semanas ou 7 meses de gravidez. Só basta visualizar o bebê, ele está completamente formado. E foi o governo que fez a declaração. O governo condenou aquele bebê à morte, por conveniência. E eu sei que é trágico, então estão dizendo que foi estupro, mas na verdade foi uma outra criança de 13 anos de idade. Então essa menina de 11 anos de idade teve relações com um menino de 13 anos de idade, um bebezinho foi concebido, 7 meses depois o próprio governo diz, mata. Quem deu ao governo o direito de fazê-lo? Chega um ponto quando o governo, no mínimo, eu creio que não existe esse ponto, mas chega o ponto onde o governo tem que dizer, não, agora já não dá, vamos procurar uma melhor situação que fazer da vida algo banal, algo sem valor. Quanto à questão do aborto, tudo se reduz a uma única questão: a vida é santa ou ela não é? A vida é sagrada ou ela não é? Santidade significa a qualidade de ser santo, sagrado, separado, especial. Acreditar na santidade da vida é acreditar que a vida humana é de alguma forma sagrada, separada, diferente das outras formas de vida que existem em toda a criação. A pergunta é, por que os cristãos acreditam que a vida humana é sagrada? Eu falo, os cristãos, que entendem o que a palavra fala. Por que para eles a vida é sagrada? Isso influencia demais a nossa cosmovisão, como eu vou olhar para o mundo e interpretá-lo.
Se a vida não tem valor, então o homem é qualquer coisa, é meramente um bicho, é meramente uma coisa qualquer. Se eu vejo qualidade na vida, valor na vida, isso vai transformar não somente a minha visão para o mundo agora, mas inclusive a minha visão para o mundo depois. Por que a santidade da vida? Primeiro, porque existe singularidade. Nós não somos como os outros. Eu sou especial, você é especial. Nós não saímos ali simplesmente de uma fábrica, não saímos como resultado de uma linha de produção, e é só pegar um de qualquer lugar e vai ser a mesma coisa. Não somos como os bichos, como os animais, nós somos singulares, especiais. Veja o que Jeremias 1,5 fala, e se a gente voltar a repetir, perceba o que é que as Escrituras nos dizem, como é realmente uma verdade. Antes de formá-lo no ventre da sua mãe, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Antes de ser formado, meus irmãos, o profeta já era conhecido. Antes de ser formado, nós já somos conhecidos. Individualmente somos singulares, e temos qualidades únicas, específicas a mim, e você, as suas próprias qualidades, o seu próprio relacionamento com o Senhor. Eu poderia mostrar aqui, decidi não fazê-lo, mas eu poderia mostrar as figurinhas do desenvolvimento do bebê, já bem novinho, olha, com 12 semanas, 13 semanas, a gente já está mostrando todas as características de um homem, de uma mulher formados. Não é simplesmente uma massa de carne, de células, mas um indivíduo com propósito especial, já preparado pelo Senhor. Foi isso que o texto da palavra falou ali para a gente no versículo 5. Lembro-me do testemunho da Áurea, que ela contou, e talvez os irmãos já escutaram antes, quando os médicos aconselharam que ela assinasse uma autorização para ela fazer o aborto do seu filho André. Eu pedi autorização para falar aqui com os irmãos, por isso que eu estou falando, pelo nome. E ela me deu, e ela já compartilhou também. Um dos conselhos que foi dado para ela é: acaba logo com esse pesadelo, porque os médicos não davam esperança de um menino saudável. Outra pessoa lhe disse que ela não deveria colocar uma criança doente no mundo. Infelizmente hoje até cristãos, até crentes entre aspas, pensam assim. Ela falou que a decisão pertencia somente a Deus, e Deus a honrou, meus irmãos. Ela orou em seguida a Deus pela cura, ou pelo menos pela força para criar aquela criança. E como Deus a honrou. Aquele menino que era para ter sido abortado, concluiu o high school, concluiu o college, sem perder uma classe, uma das matérias não ficou para trás. E hoje à noite, juntamente com outros irmãos da nossa igreja, nós vamos estar no culto de ação de graças, celebrando a conquista dele, a conquista desses nossos irmãos, que inclusive é um momento especial demais, todos os anos, quando nós celebramos a graduação desses irmãos, assim, dizendo: olha, foi uma vitória que Deus deu. E para o André, para a Áurea, para o Demétrio, que vitória! Outras duas famílias, ao longo desses muitos anos da igreja, também escutaram a mesma coisa por parte dos médicos. A verdade é que o Senhor nos escolheu a todos nós com um propósito especial. Lucas 1, versículo 39 a 45 nos diz: naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa a uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor?
Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Eu creio que os irmãos conhecem a história. Aqui está Maria, grávida, havia recentemente escutado que ela ficaria grávida do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqui está a sua parenta, Isabel, que o anjo mesmo lhe diz: olha, ela está grávida. Quem sabe você pode dar uma visitadazinha a ela e passar um tempo com ela. Inclusive, creem que ela passou a sua gravidez toda com Isabel ali, longe de Nazaré. Agora, o filho de Isabel, que estava por nascer, João Batista, reconheceu logo a presença de Jesus Cristo quando chegou naquele lugar. Para Isabel, isso era um sinal de que havia uma vida extraordinária no ventre de Maria. Agora, uma das realidades que a gente não percebe de imediato aqui, e é que o mais surpreendente de tudo, é a idade de Jesus quando estava no ventre de Maria. Apenas alguns versos antes, a gente vê que o anjo aparece para Maria e lhe dá a mensagem que ela está grávida. Na mesma narrativa, depois, João está pulando do ventre de alegria quando Maria se aproxima. Agora, pense bem, a região montanhosa da Judeia ficava a cerca de 80 a 100 milhas de distância de Nazaré, pelo menos uma viagem de 4 dias. Isso significa que Maria estava grávida de 1 a 2 semanas somente de Jesus Cristo, e ainda assim o Espírito de Deus move o coração de João Batista, move o coração de Isabel, e ainda assim ali aquele bebezinho sem forma já é reconhecido como Salvador. Imagina naquela idade aquele bebezinho tendo sido abortado, mas ele é reconhecido como Salvador, com menos possivelmente de 1 semana de gravidez, 1 a 2 semanas no máximo. Isabel e seu filho reconheceram a Jesus e o honraram por quem ele era, ainda sem forma. Isabel estava ali louvando depois ao Senhor, Maria louvando ao Senhor pelo milagre acontecido. Uma criança ainda não nascida já está reconhecendo e homenageando aquele que seria o Salvador. E a presença de Jesus encheu aquele lugar, aquele momento. Isabel foi cheia do Espírito Santo com alegria por aquilo que estava acontecendo. De acordo com a Bíblia, a vida é mais do que apenas um potencial. Ela é valiosa desde o momento da concepção, como aconteceu ali. O anjo disse: você ficará grávida por um milagre do Salvador da terra. E com 1 semana ela já estava aparecendo e já estavam adorando o Salvador que estava sem forma, mas já presente no ventre de Maria. Além disso, não existe argumento válido no texto bíblico para o aborto. Em nenhum lugar das Escrituras não existe. Nenhum lugar. Outra razão para a santidade da vida é que a vida é um milagre. Simplesmente. Procurem qualquer texto. Eles vão falar de evolução, vão falar do processo, mas nenhum consegue explicar o porquê que a vida se forma, como se iniciou. Meus irmãos, é uma coincidência tão incrível, tão inconcebível. Eles não falam sobre isso, mas é uma coincidência, teria que ser uma coincidência tão incrível a formação da vida, sem o cuidado de Deus, que é até absurdo. Agora pensa bem, ali está o Senhor fazendo o mesmo milagre, não somente com Adão e Eva, mas com Jesus, João Batista, comigo e com você, e com talvez o bebezinho que ainda está aí, sem você perceber, dentro do seu ventre. É um milagre. O Salmo 139, versículos 3 a 16, nos diz: tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste do ventre da minha mãe, Senhor. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos
não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu quero em primeiro lugar que você perceba aqui como é que ele fala das profundezas da terra, como é semelhante a Adão sendo formado do pó da terra. O que esse texto está falando, na verdade, é que eu e você somos tão cuidadosamente feitos por Deus como Adão e Eva foram. Ele nos molda, é uma arte que está sendo feita, moldada por Deus. Seria inconcebível alguém chegar ali para alguma daquelas estátuas que está ali na Itália, em Roma, ou em tantos outros lugares, ou pinturas, e chegar rasgando ou quebrando, porque não é uma obra de arte. Mas e o ser humano? De acordo com o salmista, a vida é um milagre incomparável. Não é qualquer coisa, não é reproduzida pelo homem, é um milagre de Deus. Ele pessoalmente o faz. Aqui descreve o desenvolvimento da criança, desde a concepção até a implantação como um embrião, aquela substância informe, depois tecido, tricotado no interior do ventre da mulher, ali naquela estrutura óssea que está dando forma àquela criaturazinha bela, feita por Deus. Esta é a convicção que a palavra nos traz, que nós somos trabalho das mãos de Deus e que Ele continua trabalhando durante toda a nossa vida, nos moldando, dirigindo os nossos passos, desejando algo especial para nós. Quão preciosos são para Deus os pequeninos, desde novinhos até depois, quando o Senhor nos chama, seus filhinhos, seus filhos. O ato da criação, meus irmãos, continua com cada um individualmente, como no Éden. O Senhor está formando vidas hoje, de maneira especial. Gênesis 1, versículos 26 a 27, nos dizem o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, é Deus falando. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os cristãos acreditam que a vida humana é sagrada, meus irmãos, porque a humanidade é a única forma de vida que foi criada à imagem de Deus, biblicamente. Talvez você vá olhar para os livros aí, ou para a opinião secular, e eles não vão crer nisso. Mas, biblicamente, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso fala demais. Nenhum bicho, nenhum animal, por mais bonitinho que seja, o coelhinho, o passarinho e os outrozinhos, eles não foram feitos à imagem de Deus. Isso fala demais. Literalmente, Deus soprou vida, fôlego de vida no homem, algo que Ele não fez com outras formas de vida. Deus colocou a natureza sobre o nosso controle também, dizendo, eles são inferiores a você. A maneira que Deus nos criou reflete os seus atributos. Em outras palavras, nós estamos carregando a imagem de Deus em nós. A vida humana reflete essa imagem e, portanto, nós precisamos ali cuidar dela, protegê-la. E esse direito sobre a vida pertence àquele que a formou, àquele que a criou, ao Deus que é criador dos céus e da terra e que é o artista que formou quem nós somos. Se a palavra fala que nós somos feitos à sua imagem e semelhança, então, meus irmãos, a palavra ordena que nós estejamos valorizando também a vida, porque a vida é uma expressão direta de Deus. De outra maneira, estamos manchando a imagem dele, que está presente desde a menor das criancinhas, desde o menor dos bebês que estão lá dentro da barriga de mamãe, até a vida que está sendo concluída. Qualquer um que fere ou destrói uma vida humana está, na verdade, maculando o reflexo do próprio Deus.
Precisamos então abordar a vida, tratar da vida, olhar para a vida com um senso de reverência pelo Criador que é refletido na imagem daquela criatura, que Ele mesmo teceu com as suas mãos. A vida é um milagre. Essa é a razão por que nós cuidamos da vida, cuidamos do nosso corpo, protegemos dos vícios, dos males, dos danos, porque olhamos para nós e dizemos: Deus me criou, eu sou imagem dele. É por isso que o crente não é um viciado, ele se aparta das coisas que o ferem, que machucam, que danificam esse templo do Espírito Santo. E eu olho para o próximo, e como o Senhor mesmo nos ensina, eu o trato como se tratasse a mim mesmo, olhando para aquela criatura como imagem de Deus também. A razão da santidade da vida está presente nesses argumentos, mas eu vou trazer mais uma para a conclusão. A razão da santidade da vida também é, e isso pode parecer um argumento circular, mas é importante mencionar. A vida é santa porque ela tem direitos. Eu sei que parece um argumento circular, talvez mas é importante. Provérbios 31, versículos 8 a 9 nos dizem: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Isso inclui aquele bebezinho que ainda não sabe falar, isso inclui aquele que acabou de ser concebido. Eu creio que, eu não sei se os irmãos já escutaram esse termo aqui sobre os direitos inalienáveis. É um direito com o qual as pessoas nascem e do qual nunca podem ser privadas. São direitos irrevogáveis. Eles fluem da nossa natureza como pessoas livres. É um direito que está ali presente, que não pode ser restringido, não pode ser revogado pelas leis humanas. Os direitos inalienáveis são inerentes ao indivíduo pelo simples fato que nós somos seres humanos, pela nossa condição humana. Não existe ordem jurídica que pode dizer: remova esse direito desse indivíduo. Não existe cortes, não existe governo que possa dizer: ele deixará de ser um ser humano e os seus direitos não estarão mais presentes aí. É por isso que até um criminoso tem direitos. São direitos fundamentais. E a verdade é: ou ninguém tem os direitos, ou todos têm esses direitos. Eticamente, moralmente, é um argumento que não pode ser contradito. Está aí presente. Uma questão ética fundamental, é um conceito presente em toda a sociedade desenvolvida. Um feto é um ser humano ou é uma coisa? Biologicamente falando, meus irmãos, a vida humana começa na concepção. E eu vou explicar o porquê. Veja, se acontece um crime, o que é que eles fazem? Ou eles pegam a impressão digital, ou eles pegam o DNA, não é? E eles vão dizer: não, foi fulano que fez. Hoje em dia tem até crime que aconteceu décadas atrás, ninguém nunca mais descobriria, e pelo DNA que ainda está presente, eles dizem: descobrimos quem é o criminoso, e ele vai pagar pela sua pena, pelo seu crime. As impressões digitais são semelhantes às dos pais. Você sabia disso? Há uma qualidade hereditária nas impressões digitais, os tipos de padrões geralmente são herdados geneticamente, mas os detalhes individuais que tornam uma impressão digital única não são. Eles se desenvolvem para cada um. Até gêmeos não têm a mesma impressão digital, nunca terão. Cada uma delas é individual. Na 10ª semana, perceba, na 10ª semana o bebê já desenvolve impressões digitais. Os padrões de impressão digital são totalmente, completamente estabelecidos já na 17ª semana de gravidez. E permanecem pela vida toda daquele feto, daquela criança, daquele bebê, daquele adulto, daquele idoso. As mesmas impressões digitais. Ele está codificado ali, mesmo que a pessoa se fira, machuque o dedo, ele vai aparecer novamente. Está codificado. Conectado àquela pessoa. Essas impressões digitais são exclusivas àquele indivíduo.
Veja também, quando o óvulo da mãe e o esperma do pai se unem, eles se combinam e criam uma nova cadeia de DNA que é personalizada e totalmente única àquele indivíduo. O DNA é informação, aquela informação que os irmãos já escutaram falar, e se fala muito em filmes de polícia, de investigação, não é? Não, o DNA é específico àquele indivíduo, àquela pessoa. E é também aquele modelo para o crescimento, o desenvolvimento, a personalidade do indivíduo está ali. Agora imagine, quando é que aparece o DNA? No momento da concepção. As primeiras células que surgiram, já é o DNA, para o resto da vida toda, está ali. Não é necessário adicionar mais material genético, o zigoto no útero é tão humano como a mãe que o está carregando dentro dela. É comum a gente ver um número de identificação ou um código de barras colocado em algum lugar ali. E justamente é o que vemos aqui. Naquele bebezinho ele tem um número de identificação e um código de barras do próprio indivíduo, dizendo, ninguém é como este. É como Deus se tivesse colocado o selo e dito, não se faz outro igual a esse. Interessante que Deus colocou justamente a identificação para o mais novo dos seres humanos. Ele já é um indivíduo único, exclusivo, singular em toda a criação. Como é que pode isso? Como é que pode a humanidade hoje chegar e dizer, não é um ser humano, vamos questionar, vamos duvidar, quando é que começa a vida? Veja, ao ponto que chegamos, o aborto em Massachusetts é legal até a 24ª semana de gravidez, meus irmãos. Se você for olhar, olhe depois, mas olhe com cuidado, porque tem algumas cenas assim muito chocantes. Mas na 24ª, aquele serzinho está completamente formado, só está aperfeiçoando e acabando de formar os últimos detalhes para sobreviver fora do ventre. Agora, imagina, com 22 semanas de idade, o bebê já pode viver fora. É um prematuro, mas pode viver, já é viável, capaz de viver fora do útero. Veja o que acontece, nos Estados Unidos, em 2019, o número de abortos registrados, declarados, porque os estados não são obrigados a fazê-lo, mas que foram declarados aqui ao CDC, foi de 629.898 abortos. Isso não é nada comparando com 1980, quando eles, na verdade, registraram um pouquinho mais do que hoje fazem. 1.545.170 abortos. Imagina, isso nos Estados Unidos. Imagina, porque hoje muitos estados não declaram mais, pela consequência do que os números falam. E se a gente multiplicar isso por todos os outros países, imagine quantas vidas inocentes estão sendo removidas. Mas espera aí, a gente falou sobre os direitos inalienáveis, onde é que eles estão? Se é um ser humano com um código de barras, com um número de identificação, como é que pode agora ele não ser reconhecido? Afinal de contas, está ali. Não existe um número igual a qualquer outra pessoa. Você lembra daquele bebê que a justiça condenou já com 7 meses de gravidez, condenou à morte, com 7 meses de gravidez? Onde é que está o direito daquele bebê? Quase já formado. Viveria com dificuldade, um pouco fora, um prematuro, mas já formado. Chega um ponto quando o governo liberal, seja a corte, não reconhece mais o ponto onde deixa de ser vida ou não. A pergunta para mim e para você é agora, a partir de agora, vamos estar defendendo o que não pode fazer por si mesmo? Esses direitos que pertencem a toda criação humana, feita por Deus, singular, milagrosa, com direitos inerentes, vamos estar defendendo a vida realmente é santa para nós? Ou é simplesmente, perdão falar dessa maneira, mas é um pedaço de carne? Se a Bíblia fala sobre a santidade da vida, o cristão verdadeiro não pode tratar a vida como se fosse uma coisa qualquer, para ser descartada a qualquer momento. O Senhor nos ama e sempre está pronto a perdoar qualquer pecado.
cometeu um erro no passado, meus irmãos, o Senhor Ele perdoa e ficou para trás. Você pode abraçar isso e dizer: Senhor, eu te agradeço porque os erros foram cometidos. Eu estava vendo durante a pesquisa aqui o vídeo de um médico com mais de 1.500 abortos no bolso, e ele disse, chegou um ponto onde eu vi ali a vida do meu filho, do meu amigo, e eu não podia fazê-lo mais, e eu sei que Deus me perdoou. Se eles puderam receber o perdão, meus irmãos, qualquer um pode. E glória a Deus, porque o Senhor é assim, Ele perdoa, Ele restaura, Ele renova, Ele refaz, e o Senhor é bondoso. Mas como cristãos, nós precisamos defender o direito do mais indefeso de todos. Quando o mundo insiste na importância da escolha, na verdade está dizendo que a vida tem menos valor do que a conveniência. Hoje, durante a semana a gente tem ouvido falar demais, agora as mulheres vão ter que viajar 7 horas para o abortamento. Então é menos conveniente. Esse é o argumento, basicamente. Eu não sou insensível, não podemos, a palavra do Senhor não é insensível à dificuldade da mulher, mas é aí que chega a necessidade ainda maior da igreja assumir a responsabilidade sobre o indefeso, a ajuda da mulher que cometeu um erro e que vai se levantar novamente com a ajuda da igreja, com a adoção, com o estender o cuidado, com a bênção para aquele que precisa. Não está apontando um filho que cometeu um erro, não cabe a gente já dizendo agora você é imprestável, isso seja o que for, não, é dizer, vem cá, eu te abraço, eu vou te ajudar a levantar novamente, a fazer algo novo acontecer, porque o Deus que me transformou a minha vida, é o Deus que vai transformar a sua também, é o Deus de milagres, que formou o bebê, formou a nossa vida, transforma a nossa história também. Só honramos a Deus quando honramos quem foi criado à sua imagem. Meus irmãos, para um cristão que vive pela palavra, não existe outra opção. There is no other option. The word is clear. A palavra do Senhor é clara. A vida é preciosa. A vida é santa. Vamos orar. Eu gostaria de colocar diante do Senhor esse debate que há, esse conflito que há. Eu gostaria de abrir o espaço para você dizer: Senhor, me perdoa porque eu estive apoiando, talvez eu não entendia direito o que a palavra falava sobre este assunto, me perdoa porque eu estive falando em prol disso tudo. Eu quero a tua graça e o teu perdão agora, Senhor. Senhor, me perdoa porque no passado eu sem entender, eu cometi esse erro, mas o Senhor me perdoa, o Senhor me transforma, o Senhor muda a minha direção, e deixe que o Senhor te dê um novo futuro, e que nos ajude como igreja, a levar a igreja verdadeira do Senhor adiante, para novas conquistas do seu nome, valorizando este que é um milagre incomparável, o milagre da vida. Vamos orar. Pai amado, Senhor, não é com alegria que nós vemos para essa situação toda que tem sido debatida durante esta semana, que tem sido debatida em tantos lugares do mundo, e vemos o sofrimento que há de todas as partes. Vemos a luta, a aflição, a história do ser humano é cheia de problemas, Senhor, porque nós não somos perfeitos, mas Pai amado, Tu és o Deus que da dor cria alegria, do sofrimento o Senhor traz restauração, do pecado no Teu nome surge perdão. E o Senhor está aqui dizendo que a nossa história pode mudar, e como igreja nós queremos levar essa mensagem ao mundo que precisa tanto escutar, que nós
Nós não somos qualquer coisa, nós somos formados, amados pelo Senhor desde o princípio, desde os primeiros dias, desde os primeiros minutos. Nós já fomos amados pelo Senhor, já tínhamos um nome que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a proclamar a santidade da vida, a beleza da vida. Nos ajuda a proclamar o perdão que veio do Senhor para aquele que foi perdido, mas pode ser achado, para aquele que falhou, mas que pode ser restaurado, aquele que caiu, mas o Senhor pode levantar. Todos precisamos de Ti, Senhor. E uma coisa nós sabemos sem dúvida alguma, é que o Teu amor por nós é pleno, absoluto, imutável. Nos ajuda a reconhecer este amor, aplicá-lo em nossas vidas e seguir adiante, até aquele dia quando o Senhor vai nos receber e finalmente dizer que somos bem-vindos, que fomos fiéis, mas finalmente podemos ser abraçados pelo Senhor, o nosso Pai que nos espera. É assim que te agradecemos em nome de Jesus Cristo, pelo que o Senhor está fazendo aqui, pela palavra da igreja, que é uma palavra de valor, de alegria, de amor, de transformação, de importância. Não deixa que a mensagem do mundo entre em nossos corações e nos faça pensar que a vida é inferior, que a vida é como qualquer outra coisa. A vida é um milagre do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos colocar de pé. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pensaram em Teus sonhos, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te o meu coração, na salvação, caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se
Venham apoiar o Sunday Gathering, agora em novo horário, 10h30 da manhã. Esse projeto evangelístico em inglês acontece aos domingos, a cada 2 semanas, e é liderado pelo Ministério Jovem. Se você deseja ser um voluntário ou conhecer mais sobre esse evento, procure hoje mesmo a Laisla Nascimento. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Vem aí o Extreme Week no dia 17 a 22 de julho. Adolescentes e jovens são convidados a prestar serviços comunitários nos arredores da igreja. Para fazer sua inscrição ou se desejar maiores informações, procure hoje mesmo a Laisla Nascimento. Conheça nossas atividades aos domingos. Café da manhã às 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e segundo culto às 6h30 da noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Toda a família é convidada para buscar o Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos culto de oração para os adultos, estudo bíblico para os adolescentes e jovens e salinha para as crianças. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você pode colocar seu pedido na nossa parede de oração. Estamos orando e intercedendo por cada pedido nos cultos de oração, toda quarta-feira. Durante o verão, os adolescentes estarão fazendo reuniões nas casas. Se você desejar oferecer sua casa para uma reunião, você pode procurar a Carla ou a Laisla para agendar seu dia. Fique ligado nas localizações das reuniões de cada semana. Se você já é batizado e deseja se tornar um membro IPB, procure hoje mesmo o pastor Diógenes ou ligue para a secretaria da igreja. Se você deseja uma visita pastoral ou necessita de algum tipo de assistência, ligue hoje mesmo para a igreja. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor.